E aí? Bom, vamos lá. Por que que existe diferença de mão de obra em termos de qualidade e valor? Simplesmente porque existe diferença de tipo de trabalho, existe diferença de cliente ou de contratante, né? Porque cliente e contratante existe também uma boa diferença. Vamos lá. Às vezes a pessoa é contratada para fazer um serviço e ela não agrada. Por que isso? Não que ela pode não agradar aquela pessoa, mas de repente você não sabe quantas pessoas ela já trabalhou e ela realmente agradou porque o tipo de trabalho e o tipo de cliente ele estava de acordo com aquilo. Existe quem contrate para rebocar que só quer ver a alvenaria coberta, mas existe quem contrate o serviço de reboco para deixar ele bem feito, bem acabado. Né? Então são diferenças. Do mesmo jeito que uma construção simples tem um custo para você entregar ela na chave, ela pronta, no exemplo que eu já citei de 52 metros, fica em torno de R$ 1.800, e eu sempre oriento pelo menos 2.000 como margem, o padrão de uma obra, isso o valor pode mudar de acordo com o padrão da obra, né? Detalhes e por aí vai. Podendo chegar a 4.000, 6.000 e por aí vai, né? Então, o que eu quero dizer? Avaliando muitos trabalhos, avaliando muitas coisas ao longo dessa minha vivência de obra, eu já deparei com situações em que um pedreiro uma vez falou, o azulejista, perdão, falou que um banheiro ele entregava num dia, pegava das 7 da manhã e trabalhava até as 10 da noite. Isso não é uma mansão. Eu falei para ele, amigo, aqui você vai trabalhar uma semana e olhe lá para conseguir entregar um banheiro. Ele duvidou. E lembrando que na região que ele trabalhava, na realidade que ele vivia, cara, ele era muito respeitado e considerado e realmente fazia isso. Mas no padrão da obra que a gente estava, infelizmente isso não era aprovado de jeito nenhum. Por exemplo, a maioria dos lugares, ou pelo menos eu não tenho a recordação, de ocorrer a seguinte situação. Durante o assentamento, responsável ou cliente mesmo, principalmente cliente, nunca passou sem reparar alinhamento de junta, sem passar a mão no revestimento, sem bater nas peças para saber se estão bem coladas. Eu não tenho recordação de situação isso que o serviço apenas pós-cerâmica de qualquer jeito atende. E, por exemplo, semana passada, de repente, o serviço que eu fui fazer, né, que eu fui refazer de uma outra pessoa que começou e o dono pediu para parar e entrou em contato comigo, combinamos, conversamos tudo e eu fui lá fazer. É uma situação que eu estava pensando, porque assim, tem um carro bacana, é uma pessoa vivida já, de idade, tinha as ferramentas para executar o trabalho, mas não agradou aquela cliente naquela época. E de lá para cá eu venho pensando, falei, pô, se a pessoa tem um carro bacana, né? Comparado com o meu, um valor de pelo menos 8 vezes mais do que meu carro. Falando por baixo. Já isso para quem gosta de referência que tem que ter um carro bom. Mas enfim, isso não vem ao caso. Tinha as ferramentas, tem uma idade, né? Então, de repente, ele pode ser de grande valia para pessoas que não têm uma exigência muito grande. Geralmente quer um serviço só para ver o serviço feito, mas às vezes, o chamado serviço de roça, né? Às vezes, mas é isso. Ao contratar, lembre-se que existe diferença sim. De repente você é uma pessoa simples, não quer uma coisa muito sofisticada, mas de repente você já é uma pessoa com um padrão elevado, com uma condição melhor e está esperando algo mais, né? E acaba contratando e às vezes, muitas vezes acaba ofendendo, né? Não sei se é por intenção real, quem está trabalhando. Mas lembre-se que tem essa diferença, tá? Existe sim diferença.